Olá, bem-vindos ao Mathematically. Hoje nós vamos estudar as medidas de tendência central. Vamos falar de médias, a aritmética simples, a aritmética ponderada, a média geométrica e a média harmônica. E também da moda e da mediana. Mas tu sabes qual é a diferença entre cada uma delas e como encontrar os seus valores em um exercício? Não? Então vem que eu te explico. Vamos aprender as medidas de tendência central resolvendo exemplos. Aqui no quadro eu coloquei um exemplo de média aritmética simples. Diz o seguinte: Ana realizou 4 provas de matemática no decorrer do ano. Suas notas estão na tabela abaixo. Qual foi a média de Ana? Para que a gente possa calcular a média que a Ana ficou em matemática neste ano, basta somarmos suas notas e dividirmos pela quantidade de notas. Então, temos 1, 2, 3, 4 notas. Então, a média simples seria 6 da primeira prova, mais 7 da segunda prova, mais 9 da terceira prova, mais 8 da quarta prova. Todos esses valores, toda essa soma, divididos por 1, 2, 3, 4, pois ela efetuou 4 provas. 6 mais 7 mais 9 mais 8, 30. Então, eu tenho que a média seria 30 divididos por 4. Logo, a média de Ana em matemática neste ano será de 7,5. Vamos resolver outro exemplo de média aritmética simples. Aqui diz assim: calcula a média aritmética simples entre os números 5, 10, 20, 100 e 200. Logo, a média aritmética simples é a soma de todos esses números. Então, 5 mais 10 mais 20 mais 100 mais 200 divididos pela quantidade de números que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esta soma será dividida por 5. Logo, a média aritmética simples seria 200 mais 100 mais 20 mais 10 mais 5, 335. Este valor divididos por 5. Então, a média aritmética simples entre estes 5 números seria 67. Agora vamos resolver exemplo de média aritmética ponderada. Mas qual é a diferença entre média aritmética simples e a ponderada? Na ponderada, para os valores apresentados no problema, nós teremos pesos. Então, esta é a principal diferença. Aqui nós temos um exemplo que diz assim: em um concurso, Marcos obteve os seguintes resultados: 8 em português, 7,5 em matemática, 5 em biologia e 4 em história. Os pesos das provas foram respectivamente 3, 3, 2 e 2. Qual a média de Marcos no concurso? Para relacionarmos a nota que ele tirou com o seu respectivo peso, nós temos 8 da prova de português com peso 3, 7,5 da prova de matemática também com peso 3, 5 da prova de biologia com peso 2 e 4 da prova de história com peso 2. Nós vamos fazer o seguinte cálculo: a média ponderada será 8 vezes o seu peso 3, mais 7,5 vezes o seu peso 3, mais a nota de biologia, que é 5 vezes o peso 2, mais a nota que ele tirou em história vezes o peso 2, que é 4 vezes 2. Tudo isso nós vamos dividir
pela soma dos pesos. 3 mais 3, 6, com 2, 8, mais 2, 10. Então, o denominador é a soma dos pesos. Aqui, então, nós teremos que a média ponderada das notas de Marcos vai ser 3 vezes 8, 24, mais 7,5 vezes 3, 22,5, mais 5 vezes 2, 10, mais 4 vezes 2, 8. Esta soma eu vou dividir por 10, que é a soma dos pesos. Logo, 24 mais 22,5 mais 10 mais 8, 64,5. Logo, a média ponderada da prova de Marcos será 64,5 divididos por 10. A média ponderada da prova de Marcos neste concurso será 6,45. Vamos fazer mais um exemplo de média ponderada. Aqui diz o seguinte: uma aluna fez uma prova e obteve nota 9,1 e um trabalho com nota 8,7. A média considera que a prova tenha peso 6 e o trabalho peso 4. Qual a média dessa aluna? Eu sei que é uma média ponderada porque atribui pesos às notas que ela tirou, tanto na prova quanto no trabalho. Logo, a média dessa aluna será uma média ponderada. Nota da prova 9,1 vezes o 6, que é o peso dessa prova, mais a nota do trabalho, que é 8,7, vezes o peso do trabalho, que é 4. Tudo isso divididos pela soma dos pesos. Então, divididos por 6 mais 4. A média ponderada, então, dessa aluna seria 9,1 vezes 6, 54,6. Mais 8,7 vezes 4, 34,8. Tudo isso divididos por 6 mais 4, que seria 10. A média ponderada desta aluna, 54,6 mais 34,8, 89,4 divididos por 10. Logo, a média ponderada desta aluna será 8,94. Agora vamos calcular a média geométrica. Temos o seguinte exemplo: qual a média geométrica entre os números 2, 8 e 32? Para calcularmos a média geométrica entre esses três números, basta calcularmos a raiz cúbica, porque são 3 valores, do produto destes valores. 2 vezes 8 vezes 32. 2 vezes 8 vezes o 32. Logo, a minha média geométrica é a raiz cúbica de 2 vezes 8, 16. 16 vezes 32, 512. A média geométrica, então, seria a raiz cúbica de 512. Logo, a média geométrica seria 8. Se por acaso nós tivéssemos 6 valores para calcular a média geométrica, eu multiplicaria esses 6 valores e o índice da minha raiz seria 6. Se eu tivesse 10 valores para calcular a média geométrica, multiplicaria os 10 valores e o índice da minha raiz seria 10. Agora vamos calcular a média harmônica. No exemplo diz o seguinte:
Qual a média harmônica entre os números 2, 5 e 6? Eu tenho um total de 3 números. Então, a minha média harmônica será esse total de valores, 3, divididos pela soma dos seus inversos. Então, o inverso de 2, 1 meio, mais o inverso de 5, 1 quinto, mais o inverso do 6, 1 sexto. Então, a minha média harmônica será 3 divididos pela soma dessas frações. Como essas frações têm denominadores diferentes, eu preciso calcular o MMC. MMC entre 2, 5 e 6 é 30. Então, aqui no denominador, eu tenho 30. Para saber os valores do numerador, eu faço 30 divididos por 2, 15. 15 vezes 1, 15. Mais 30 divididos por 5, 6. 6 vezes 1, 6. 30 divididos por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Logo, a minha média harmônica será o total de termos, que são 3, divididos por 15 mais 6 mais 5, 26 trintaavos. Simplificando esta fração, este denominador, que é uma fração, por 2, eu teria que a minha média harmônica seria 3 divididos por 13 quinzeavos. Aqui nós temos uma divisão de frações, então eu posso dizer que a média harmônica é o mesmo que 3 vezes o inverso desta fração, 15 trezeavos. Logo, a minha média harmônica será 45 trezeavos. Este traço da fração é uma divisão. Então, a minha média harmônica vai ser a divisão de 45 por 13, que é 3,46. Logo, a média harmônica entre 2, 5 e 6 é 3,46. Outra medida de tendência central é a moda. A moda é aquele valor que aparece com maior frequência dentro do meu grupo de números que eu estou considerando. No caso do exemplo, um time de futebol tem as seguintes idades: 18 anos, 27, 26, 20, 19, 19, 21, 21, 23, 25 e 21 anos. Qual a moda das idades desse time? Podemos observar nitidamente que o 21 aparece 3 vezes e é o valor que aparece em maior quantidade. Então, a minha moda das idades desses jogadores seria de 21 anos. Se por acaso eu tivesse 2 grupos que aparecessem na mesma quantidade, este meu grupo seria considerado bimodal. 3 grupos de números aparecendo dentro de um mesmo conjunto de valores que eu estou considerando, esse meu conjunto de valores seria trimodal. Se por acaso eu tivesse 10 grupos de números aparecendo na mesma quantidade, aí eu tenho um conjunto total chamado de multimodal. A última medida de tendência central que vamos estudar é a mediana. Aqui no quadro eu coloquei 2 exemplos diferentes, porque a mediana nós calculamos de maneiras diferentes quando temos quantidade ímpar de elementos e quando temos a quantidade par de elementos. Neste primeiro caso, qual a mediana do conjunto A, 12, 4, 7, 23 e 38? A primeira coisa que fazemos é colocar os elementos em rol. O que significa colocar os elementos em rol? Significa colocarmos na ordem, não importa se é crescente ou decrescente, ambas funcionam. Então,
os meus elementos em rol seria o primeiro elemento, 4, o segundo elemento, 7, o terceiro elemento, 12, o quarto elemento, 23, e o último e quinto elemento, 38. Observem que eu tenho 5 elementos, eu tenho uma quantidade ímpar. Isso leva a gente a analisar o exercício e pegar o valor central dos meus elementos. Então, de todos que eu tenho, eu simplesmente corto um daqui com um daqui, um daqui com um daqui e me sobra o meu elemento central. Logo, a minha mediana é o 12. Quando eu tenho uma quantidade par de elementos, novamente eu vou colocar os meus elementos em rol, ou seja, vou ordenar, não importa se é ordem crescente ou decrescente. Então, colocando o meu conjunto em rol, eu teria o primeiro valor, que é o 4, o segundo valor é o 5, o terceiro valor é o 9, o quarto valor é o 10, o quinto valor é o 12 e o sexto e último valor é o 13. Conseguimos observar que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, ou seja, uma quantidade par de elementos. Aqui nós vamos também eliminando um de cada ponta para ficarmos com os do meio. Então, eu tenho aqui o 4, vou eliminar com o 13, o 5 com o 12 e eu obtive 2 valores aqui no meio, porque a minha quantidade de elementos é par. Logo, a minha mediana é a média aritmética desses termos centrais. Então, é só somar o 9 mais o 10 e dividir por 2, porque eu tenho 2 elementos. Um é o 9 e o outro é o 10. 9 mais 10, a minha mediana é 19, divididos por 2. 19 divididos por 2, 9,5. Então, a minha mediana é 9,5 no caso deste conjunto. E aí, gostaste? Então vai lá nos comentários, escreve para mim o que tu achaste dessa aula e podes escrever lá também qualquer dúvida que tenhas a respeito de medidas de tendência central. Com certeza eu vou ir lá responder a tua pergunta e te ajudar. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com os teus colegas para que eles também saibam calcular todas essas medidas de tendência central e nunca mais errem os exercícios. Vai lá, verifica se tu está inscrito no meu canal para que tu recebas mais dicas como essas. Tchau e até a próxima aula.